Começou! Os Estados Unidos já têm o primeiro caso de morte por alergia à carne. E isso faz parte do plano da elite mundial. E nós mostramos para você aqui há 2 anos atrás que, inclusive, um bioeticista, um homem ligado às elites, em uma reunião, inclusive, com figurões mundiais, ele disse que eles iriam induzir alergias nas pessoas à carne, pois nós precisamos parar de comer carne, pois isso está prejudicando o planeta, não é sustentável, e eles fariam de tudo para que nós deixássemos este hábito para trás. Quantas vidas serão ceifadas com esta operação? Carne de qualquer ordem, independentemente do que seja. Veja, eu vou mostrar para você primeiro uma matéria e depois eu vou mostrar o que em 2023 nós já havíamos predito aqui em nossos estudos. Esta manhã, um homem de Nova Jersey é a primeira pessoa conhecida a morrer após uma picada de carrapato desencadear uma alergia severa à carne. Isso é realmente algo que você sabe, as pessoas devem estar cientes e os médicos devem estar cientes. O homem de 47 anos foi acampar com sua família em 2024 e ficou gravemente doente após comer um bife. Ele se recuperou, mas 2 semanas depois, comeu um hambúrguer e novamente ficou muito doente. Depois morreu. Pois bem, agora eu deixo você com Matthew Liao, bioeticista, em uma reunião que ele estava tendo com as elites, aonde ele diz de maneira muito clara que através das modificações genéticas eles podem fazer com que seres humanos tenham alergia à carne. E também existem insetos que podem desencadear essa reação. Podem ser usados como ferramenta, é isso que ele deixa nas entrelinhas. Veja a seguir. People eat too much meat, right? And if they were to cut down on their consumption on meat, then it would actually really help the planet. But people are not willing to give up meat. Yeah, some people will be willing to, but other people, they may be willing to, but they have a weakness of will. They say, wow, this steak is just too juicy. I can't do it. I'm one of those, by the way. So, but so here's the thought. Right? So it turns out that we know a lot about, we have these intolerance to, for example, I have milk intolerance. And some people are intolerant to crayfish. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the Lone Star tick, where if it bites you, you'll become allergic to meat. I can sort of describe the mechanism. So that's something that we can do through human engineering. We can kind of possibly address really big world problems through human engineering. O nome desta figura é Matthew Liao. Ele é um dos bioeticistas mais importantes do mundo moderno. Inclusive, já ocupou cargos em várias universidades de renome, incluindo a Universidade Johns Hopkins. A mesma Johns Hopkins que previu, digamos assim, no ano de 2019, em um exercício chamado Event 201, que um problema biológico mundial estava a caminho e que mudaria o mundo como conhecíamos para sempre. E este Event 201 acertou, porque meses depois surgiu a Noroc 19. E não para por aí. A Universidade Johns Hopkins, a qual este bioeticista está ligado, recebe anualmente muito dinheiro de figuras globalistas tais como Bill Gates ou Bill G. Em resumo, como você pode constatar, tudo está conectado. E voltando para o que disse Matthew Liao, bem, nós vimos de forma cristalina que para as elites não existem barreiras em relação aos nossos corpos. Eles podem simplesmente alterar o nosso DNA, que é o código da vida dado pelo Criador a nós, ao seu bel prazer para cumprir um determinado objetivo que faz parte da sua agenda. Quando eu lancei este estudo em 2023, muito embora ele seja baseado em fatos, em dados, muitas pessoas disseram que era teoria da conspiração. Houve muita brincadeira, muita chacota, e isso está acontecendo. Inclusive, eles estão utilizando até mesmo de insetos para isso. É interessante notar como nos últimos anos, inclusive esses insetos, esses carrapatos que ele citou, eles estão aí crescendo a sua população em vários países e causando uma crise generalizada.
Eles estão testando o terreno, testando as tecnologias, e o objetivo deles é muito claro: fazer com que você e eu venhamos a deixar de comer carne, regular completamente todos os aspectos da vida humana. E eu quero mostrar para você como isso, inclusive, se conecta com as profecias da Bíblia. A Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, nos anuncia o seguinte para os dias do fim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que reconhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então veja, aqui nos fala que nos últimos tempos muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e existem várias delas em nossos tempos. Por exemplo, existem doutrinas que afetam o casamento. A propaganda do sistema é em prol a destruição da família, é em prol a inversão de valores, e inclusive utiliza de pseudociência, como a teoria malthusiana, para dizer que é necessário reduzir a população, com base, inclusive, nessa visão, né, que é, entre aspas, científica e também sociológica. Eles já testaram em algumas regiões do mundo uma política de único filho, por exemplo, uma política de esterilização da sua população, inclusive de maneira silenciosa. Na África, várias e várias experiências foram feitas para esterilizar aquele povo. E não só na África, né? Você veja, vários e vários países nós estamos vendo como a taxa de natalidade vem caindo. E não é à toa. Eu até trouxe para você como foram feitos estudos e através de amostragens foi determinado que hoje os homens estão tendo cada vez menos espermatozoides. Né? Foi feito estudo há 10 ou 20 anos atrás, os homens tinham mais de 50% de espermatozoides do que a geração atual possui. Então, eles estão atuando para destruir o casamento, para destruir a instituição familiar que foi criada pelo Criador. Isso é doutrina de demônio. Só que se parece com política pública, se parece com ideologia, né, política, se parece com uma teoria científica em prol da sociedade, mas é doutrina de demônio, é isso que a Bíblia fala. E também ordenando a abstinência dos alimentos. Por quê? Porque eles defendem, como você viu o Matthew Liao dizer, que não é sustentável, não é bom para o planeta que você coma carne, mas não é só carne. A Bíblia fala sobre alimentos, é interessante, né? Eles não falam só sobre proibir carne de animais, falam sobre proibir também os derivados, né, que esses animais produzem, como por exemplo os derivados do leite de vaca, né? Eles falam sobre proibir também frutas, verduras, legumes, pois eles dizem que para plantar isso em massa, você agride o solo do planeta, além das emissões que você gera, né, para a produção disso, para a manutenção enfim, de muitos dos processos da agricultura. Então você tem até mesmo aquele estudo que eu trouxe para você, onde os Rockefellers dizem, olha, até 2030 nós vamos mudar completamente o sistema alimentício mundial e esse sistema vai comportar 500 milhões de pessoas. Não acredite em mim, isso está no canal dos Rockefeller, oficial, no YouTube. Então, isso está acontecendo. É um sinal do fim, tá? Eles estão profanando tudo. E veja, não é só fazer com que você seja alérgico. Olha só que aberração. Uma notícia recente. National Post. Carne clonada está silenciosamente se aproximando da venda no Canadá, mas as pessoas podem não saber que estão comprando. Clonado ou não, em breve poderá ficar mais difícil, se não impossível, dizer apenas olhando a embalagem. E nos Estados Unidos também saiu uma matéria que por muito tempo as pessoas estão em várias regiões comendo, se alimentando de carne clonada. Carne criada em laboratório, uma aberração. Que eles podem colocar o que eles quiserem ali a nível molecular, para alterar você, inclusive.
Não à toa, eles disseram já, através de estudos científicos, que as vacinas que hoje você toma no braço, você não vai precisar tomar no braço no futuro, porque eles vão colocar na comida. E não é só carne, tá? Eles também estão modificando as plantas. Veja só, modificando os frutos. Como é o caso aqui, você veja, essa manga, uma manga modificada para ser maior e para não possuir também a semente. Então, uma pessoa comum olha isso e diz, mas aonde é que está o problema nisso? A própria Bíblia vai dizer, o Criador condena até você misturar sementes, misturar espécies de animais. Quanto mais você modificar geneticamente, né, esses frutos. Então está se cumprindo a agenda global. Você se lembra dessa capa da revista The Economist, onde eles falam a respeito de modificar tudo? Você tem insetos geneticamente modificados, plantas geneticamente modificadas, animais geneticamente modificados, uma espécie de novo Éden ali, onde Adão e Eva são dois cientistas. Inclusive a Eva segura uma maçã ali, na simbologia. Isso está acontecendo já. É uma revolução silenciosa, mas existente. E veja, temos até mesmo uma reportagem recente do Olhar Digital, que é um web jornal, né, muito conhecido, onde eles falam a respeito de modificações genéticas. Algo que há muitos anos eu estou falando para você aqui também. Muita gente já falou que nós somos malucos, somos teóricos da conspiração e etc. Veja só um trechinho da notícia. E hoje a gente vai falar de um tema que parecia ficção científica, mas que já está batendo na porta, a edição genética de bebês. Agora, bilionários do Vale do Silício e grandes empresas de tecnologia estão investindo pesado em técnicas que prometem em pouco tempo mexer no DNA ainda na barriga, seja para evitar doenças graves, seja para, quem sabe, até escolher certas características. A questão já não é mais se isso vai acontecer, mas principalmente como, para quem, quais serão os limites, qual será a legislação. Então, meus amados, isso está acontecendo. E como eles mesmos dizem na matéria, são os figurões do Vale do Silício, são os senhores do mundo que estão fazendo isso. Estão trazendo essas modificações genéticas. Isso é real. E muitos cairão nisso. Hoje, cada vez mais as pessoas estão ficando cada vez mais desconectadas do Criador, estão perdendo a sua fé. Isso faz com que as pessoas, inclusive, tenham um medo gigantesco da morte, porque é natural do ser humano ter medo da morte, né? É óbvio que é natural. Só que imagine essa equação. Você crê cada vez mais no Criador, né? Cada vez mais você não vê sentido na vida, tem medo da morte e você vai aceitar o que o sistema te passar. O sistema vai dizer, ó, você usa isso aqui, né, esse chip na sua cabeça, ou você usa essas modificações genéticas, você vai viver mais. Ou você vai viver para sempre, né? E eles têm pressa em tocar essa agenda. Veja só essa notícia. Alerta, cientistas chineses desenvolvem medicamento que pode prolongar a vida humana para 150 anos, New York Times. Então, não é teoria da conspiração, é agenda maligna. Isso é algo satânico, é algo demoníaco. Eles vão oferecer modificação genética para tudo. Ah, você não quer comer uma fruta com semente? Então nós vamos tirar para você. Você quer comer carne? Tá, mas você não vai comer a carne minimamente natural. A gente vai criar a carne em laboratório para você agora, como você viu aqui. As pessoas... já vai chegando essas carnes clonadas, né? A gente até mostrou para você que existem impressoras 3D capazes de fazer essas aberrações aí, né? De carnes clonadas em laboratório, que você não sabe nem o que você está comendo, você não sabe como eles modificaram essa estrutura e como isso pode afetar o teu corpo. E se a gente for se basear em alimentos geneticamente modificados, a gente sabe que eles são altamente cancerígenos. Pelo menos hoje, né? Quando a gente vê os alimentos transgênicos, existem estudos e estudos que provam isso. Então é modificação genética para tudo. Você não quer mais engordar, quer comer o máximo de besteira possível, né? Quer ter essa habilidade sobre-humana. Então, vamos trazer para você uma vacina que ela resolve esses problemas. Foi anunciado recentemente, neste ano, né? Veja só a matéria. E se você pudesse comer o que quisesse sem nunca se preocupar com a sua cintura?
pode não ser tão absurdo quanto parece. Pesquisadores da Universidade do Colorado em Boulder podem ter descoberto os mecanismos para uma vacina inovadora que poderia ajudar as pessoas a controlar o peso, aproveitando o poder das bactérias saudáveis. Em um estudo publicado esta semana no periódico Brain, Behavior and Immunity, ratos injetados com um micro-organismo encontrado no leite de vaca e no solo mostraram-se essencialmente imunes ao ganho de peso normalmente causado por uma dieta rica em gordura e açúcar. Então, você vai poder comer o quanto de açúcar você quiser, você não vai precisar mais ter responsabilidade com o seu corpo, né, com a sua alimentação, porque vai ter uma vacina aí para você que você vai tomar e vai resolver seus problemas. Vai ser vacina para cá, vacina para lá, vacina para tudo, né? Pois é, isso é modificar o teu DNA, meu irmão. É mudar a estrutura do teu corpo. E obviamente o Criador não está, né, feliz com isso, assim como ele não esteve na era pré-diluviana e o juízo veio o dilúvio, não veio? Aí é o que a Bíblia fala, né? Mais notícias. Nanotecnologia inovadora permitirá a produção de corrente elétrica saudável dentro do corpo humano. Por que eles querem que o teu corpo produza eletricidade? Porque a nanotecnologia que está sendo injetada dentro das pessoas, cada vez mais complexa, ela precisa de energia. E o teu corpo gera essa energia para ela. Então eles estão ajustando todo o sistema. Porque o jogo, o verdadeiro jogo, não é que o sistema quer controlar você. O sistema quer estar dentro de você. E muito em breve. Muito em breve. Tá? Telefone celular, isso vai acabar. Computador, isso muito em breve vai ser obsoleto. Uma série de coisas que você tem hoje serão conectadas na mente humana. O olho das pessoas vai ver isso dentro da realidade virtual e o que eu estou falando para você já está sendo testado nos últimos anos. Através de lentes, através de óculos, chips implantados no cérebro das pessoas. Então isso é algo maligno e está acontecendo. E voltando em relação aqui à carne, as pessoas ficando alérgicas à carne, isso sendo claramente algo, né, que a elite mundial quer fazer para controlar, né, os nossos hábitos, aquilo que nós comemos, etc. Lucas, o que a gente pode fazer? Olha, a primeira coisa que eu te digo é ore. Esteja conectado com o Criador, porque Ele é o único que pode nos salvar dessa situação. Tá? O Apocalipse já foi há mais de 2000 anos nos anunciado. As profecias estão todas ali e se cumprem, como a gente vê aqui, né? O único que pode resolver esse problema é o Criador. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele, ande nos caminhos dEle. Entenda que tudo isso está acontecendo por uma causa. Nós ainda temos alguns anos aí, eu acredito, né? Muitas pessoas ainda serão alcançadas pela verdade, né? Mas você, talvez, que se pergunte, tá, mas isso tudo está acontecendo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, meu irmão, se conecte com o Criador. Ele é o que vai poder te proteger, te dar sabedoria em tempos de crise, cuidar de todos nós. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que nós seremos guardados em meio à tribulação. Ele é o único que pode fazer. Nós não temos força para isso, né? E, é claro, segunda coisa que eu te recomendo é vigiar. É orar, é estar atento para não cair nas artimanhas de Satanás, porque, como diz a Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas ignoram o conhecimento? Nós estamos trazendo aqui notícias do próprio sistema, estamos trazendo agentes do sistema, admitindo que eles vão fazer. Há anos atrás eu trouxe esse estudo, né? Você que me acompanha há mais tempo já viu esse estudo, está acontecendo agora. Então, basicamente, todos os estudos que nós fazemos aqui sobre modificações genéticas estão sempre, né, progredindo. Mais e mais notícias, mais e mais avanços científicos que se parecem maravilhosos, mas que nós, que entendemos a guerra espiritual, sabemos que tudo isso é maligno, é rebelião. Então, esse é o momento de entregarmos a nossa vida ao Criador. E é o momento de vigiarmos, para que não venhamos a cair nas armadilhas de Satanás. Meu muito obrigado por assistir este estudo até o fim e também eu agradeço aos nossos contribuidores. Temos pessoas nessa lista que são contribuidores fiéis, temos pessoas aqui, né, que fazem a sua contribuição de maneira generosa. Então, meu muito obrigado a todos estes irmãos amados. E eu preciso aqui de toda a ajuda possível para manter esse trabalho, para manter esse projeto,
não é brincadeira, não é exagero, não é uma operação fácil, né? E nós contamos aqui com a ajuda de vocês para que este trabalho possa seguir adiante, para que a gente possa trazer, meus amados, informações, estudos, alertas que não são, né, como muitas pessoas fazem, um fica repetindo o outro, etc. Não, a gente traz aqui uma pesquisa única, né, todo um estudo para você. Isso leva tempo, isso dá muito trabalho, muitas vezes é um trabalho ingrato. Então, se você acredita naquilo que nós fazemos, eu preciso de você para nos ajudar nessa obra, para nos ajudar nessa missão. Nós temos a nossa chave Pix na sua tela, teremos também ela na descrição, teremos o nosso link do PayPal. Enfim, existem várias formas de você contribuir para o trabalho do Matrix Mundial, mesmo estando fora do Brasil. Meu muito obrigado a você e até o próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.